Eu quero chegar aqui logo falando sobre essa questão do Fluminense, né? Que a diretoria do Fluminense não quer usar a diretoria do Flamengo como um exemplo. Administrativamente, questão financeira, o Flamengo era exemplo até pouco tempo atrás, né? O Flamengo ainda é exemplo na questão financeira. Mas a diretoria do Fluminense teve aí uma decisão. O Mário Bittencourt, em entrevista à TNT Esporte, falou o seguinte: até por uma cultura de advogados, contratos de prazos determinados na Justiça Trabalhista são de 2 anos. A partir de dezembro me abre a possibilidade de fazer um contrato de 2 anos. Foi o que combinamos, deixar transcorrer e fazer esse acordo. Eu quero até dezembro de 2025. Então estou esperando dezembro de 2023 e aí é mais uma questão burocrática. Ele está falando do Diniz, ele está falando da renovação do técnico que ganhou a Libertadores da América. O Dorival Júnior ganhou a Copa do Brasil e a Libertadores. Ele ganhou 2 competições de peso em 2022. E o Marcos Braz e companhia não quiseram renovar com o Dorival, quiseram ir atrás do Vitor Pereira, que foi aquele traste, e depois Sampaoli. Então, a gente tem aí, né, o Fluminense que não quer seguir o exemplo, né? Olha só, ao final desse ano vamos buscar entender o contrato dele até o final, estender o contrato dele até o final de 2025. Não dá para falarmos sobre um futuro que não existe. Se as coisas mudarem na seleção, eles vão nos procurar o Fernando. Neste momento estamos muito tranquilos até o mês de 2024, mas queremos até 2025. Ele deixando claro que não está preocupado com questão de seleção. E aí o Braz falava, mas é porque a seleção poderia contratar o Dorival. Ué, e não poderia fazer a mesma coisa que o Fluminense fez? Do Dorival ficar nos 2? Por que o Fluminense pode e o Flamengo não? E aí vocês mandam embora o campeão da Libertadores e da Copa do Brasil. Então o Flamengo, né, claramente o Flamengo servindo como péssimo exemplo de gestão no futebol. E aí a gente vê, né, o pessoal ainda zoando, a questão lá do Real Madrid pode esperar, falando que o lado de lá faz isso, mas a gente não faz. Então são tantas situações desnecessárias que essa diretoria passou, né, que a gente espera que eles tenham aprendido com os próprios erros, porque foi demais. E a gente tem aqui já as informações para a gente passar do jogo de logo mais, 21h30, essa final aí, né, antecipada, porque pro Flamengo, se perde ou empata, bate na madeira, o Flamengo está praticamente fora da briga pelo título, né? Resta apenas a briga por Libertadores. Se o Flamengo vence, ele fica a 3 pontos do Palmeiras e do Botafogo, lembrando que o Botafogo joga também na rodada, mas vamos dizer que o Botafogo perca para o Grêmio. O Flamengo vence o Palmeiras, o Flamengo fica a 3 pontos do Botafogo, né, com o mesmo número de jogos, e fica a 3 pontos do Palmeiras com um jogo a menos, tá? Com um jogo a menos. Então, o Flamengo tem todas as chances de ser campeão novamente. Depende desse jogo de hoje. Se o Palmeiras vence, ele passa o Botafogo, né, em 3 pontos, com o mesmo número de jogos, não, na verdade com um jogo a menos, com um jogo a mais, desculpe, e o Botafogo, vamos dizer que perca do Grêmio. Eles passam. E o Flamengo fica muito longe também do Palmeiras e continua a 6 pontos do Botafogo, mas fica a 9 do Palmeiras, não pega mais. Não pega mais. Então esse jogo de hoje é jogo-chave, né? Bater na madeira de novo. É jogo-chave. Sobre questão de ingresso, né? A gente teve aí o Gustavo Oliveira, vice-presidente de marketing e comunicação do Flamengo, inclusive teve uma baita de uma atitude aí de correr atrás de diminuir o preço da camisa, né, do Flamengo. O Flamengo vai ter um manto, como é que eu posso dizer, similar, né, similar ao oficial. Ele vai ser um manto para torcedor, a qualidade é um pouco inferior, mas quase a metade do preço. O torcedor vai poder utilizar o manto que o time usa, mas com uma qualidade inferior, né, e pagar um preço mais barato, porque o manto hoje em dia é caríssimo. E aí você populariza o torcedor, você vai ter mais torcedor do Flamengo e você diminui
a pirataria também, né? Isso é muito importante. Então, o Gustavo Oliveira também falou sobre questão de desafios para baixar o preço dos ingressos dos jogos do Flamengo no Maracanã. O Maracanã tem uma distribuição ruim em termos de você determinar áreas específicas de ingresso barato. A ligação à entrada, os banheiros, você não consegue abrir espaços muito claros para fazer um custo muito diferente. Mas se a gente ganhar a licitação do Maracanã por 20 anos, uma das coisas que a gente pretende fazer é a mudança estrutural para permitir esse tipo de coisa, tá? Ele falou ainda sobre a parceria do Flamengo com o Fluminense na gestão do estádio. Aí ele fala aqui, ó. Antes dessa licitação dos 20 anos, tem uma tomada de preço de ficar mais um ano com o estádio, tá? Tem um grupo especial trabalhando nisso, sempre em parceria com o Fluminense. Tem sido um grande parceiro, tem funcionado bem a parceria, tem sido positivo para o estado do Rio de Janeiro, sem dúvida nenhuma. Então, o Gustavo Oliveira deixando claro que a parceria com o Fluminense no Maracanã continua, né, e o Flamengo pretende, ganhando a licitação, fazer obras no estádio para que o estádio possa ter setor popular, né, um setor mais barato. Sobre a vontade do clube comprar o Maracanã, tá? Ele falou o seguinte: o Maracanã é um belo estádio, que é uma arena em termos conceituais de Copa do Mundo. Ele é muito bem localizado, tem o conhecimento de toda a torcida, já tem o hábito do Maracanã, ele está muito bem situado em termos de transportes. Tem metrô, tem trem, tem espaço de carro, falta estacionamento, mas é uma coisa que se resolve razoavelmente bem com investimentos no futuro. Se você dissesse, Gustavo, o que você gostaria de fazer? Eu gostaria de comprar o Maracanã. Eu acho que para o governo e para o Flamengo e para o futebol carioca, esse estádio ser vendido não é um mau negócio. Você coloca mais de 1 bilhão para investir em escolas e em hospitais, né? Então, o Flamengo aí falando já na compra, numa possível compra do Maracanã. O Maracanã é um belo estádio que é uma arena em termos conceituais, né, de Copa do Mundo, e ele deixando claro aí, né, que tem esse interesse em comprar, né, o Flamengo tem esse interesse em adquirir em definitivo e não por licitação o Maracanã. É óbvio que eles vão tentar primeiro os 20 anos de licitação, e aí o Flamengo já comandando essa licitação, o Flamengo vai para cima, né? O Flamengo já deve ter então essa estratégia. Essa é a estratégia do Flamengo, provavelmente. Pega por licitação, 20 anos, e na sequência confirma a compra do Maracanã. A gente tem aqui, ó, as informações do jogo das 21h30, né, no Maracanã hoje, Flamengo e Palmeiras, essa final aí antecipada. O árbitro é o Rodrigo José Pereira de Lima, né, de Pernambuco, que foi elogiado pelo Abel, né? Abre o olho, árbitro elogiado pelo Abel. Assistente, Bruno Rafael Pires, de Goiânia, já causou problema pro Flamengo. Kleber Lúcio Gil, de Santa Catarina. Esse aqui Ih, rapaz, o VAR é o Tosco. Rodolfo Tosco Marques. O Tosco Marques é o VAR hoje. Se preparem. Rodolfo Tosco Marques no VAR. Esse cara sempre causa problema. Então, o jogo passa na Globo e Premiere, né, as prováveis escalações aí do Flamengo. Se o Flamengo jogar desse jeito, cara, eu sinceramente acho, pô, se jogar desse jeito, cara, o Flamengo não pode jogar tão aberto e sem marcação no meio campo. O Flamengo precisa ter pelo menos 2 bons volantes, um cão de guarda. O Flamengo desse jeito aqui, essa escalação me assusta, tá? Não tem como ficar muito otimista com a escalação dessa, ainda mais com o Abel Ferreira, que é um grande treinador. Então o Tite deve vir, segundo o GE, com o Rossi, Mateuzinho, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Ayrton Lucas, Eric Pulgar, Gerson. O Gerson é meia. Era para vir com o Rodrigo Caio ali na volância do lado do Eric Pulgar, ou o Vitor Hugo.
né? Ou o Igor Jesus, alguém tinha que ter 2 volantes, não tem Thiago Maia, não tem o Alan, 2 volantes ali, pega da base. Aí, ó, Eric Pulgar, Gerson Arrascaeta, Luiz Araújo, Everton Cebolinha e Pedro. Quem marca? Quem marca nesse time, cara? Pelo amor de Deus, quem marca nesse time? É inacreditável. Bem, torcer que o Flamengo vença de 5-4, 4-3, porque, pô, desse jeito aí, o Tite, a gente tem a ideia do Tite retranqueiro, esse time aí é pra frente. Não tô dizendo que seja ruim ser pra frente, mas e a marcação? Fica com quem? Bem, vamos ver. O Abel Ferreira vem com o Everton, Gustavo Gomes, Luan e Murilo. Mike, Zé Rafael, Richard Rios, Rafael Veiga e Piquerez. Breno Lopes e Hendrick, tá? O Richard Rios enfrentando aí o Flamengo. Ele que o Flamengo estava preparando, trouxe lá da Colômbia, praticamente fez a base do garoto aí e entregou, né, de mão beijada pro Palmeiras. Essa diretoria, eu vou falar uma coisa com vocês, é inacreditável. E o Flamengo zerou aí, né, os jogadores pendurados após 26 rodadas do Brasileirão. O Flamengo não tem jogadores pendurados para esse jogo contra o Palmeiras, tá? O Flamengo chega nessa fase, nessa reta final aí, sem jogadores pendurados. E a gente tem aí o vice-presidente de marketing e comunicação, Gustavo Oliveira, assumindo que o Flamengo recusou a proposta que chegou do Emirados Árabes para a venda de direitos comerciais para investidores, tá? Hoje o Flamengo considera que as condições apresentadas aos clubes não valem a pena. Nos preocupa ver notícias de que clubes estão fechando contratos de 50 anos. No Flamengo fizemos os cálculos, as eleições são de 3 em 3 anos. Um contrato desse pegaria os próximos 18 presidentes em 50 anos. Sabemos que esse mercado mudará completamente. Nos últimos 10 anos mudou demais, né? Então, ele fala que antes de imaginar uma possível venda por 200 milhões por 5 décadas, né? Brincando, né? Não seria isso. Se você divide pelo período de duração do contrato, dá 4 milhões ao ano. Então, multiplica por 5 para fazer o valuation, e já que é 20%, teremos 20 milhões anuais. São valores muito pequenos para esse mundo espetacular que é o futebol brasileiro, tá? E aí, olha só, uma das principais potências, né, do mundo, que é o Flamengo, valendo às vezes um valor inacreditável, o fundo soberano dos Emirados Árabes aí, o Mubadala, né, Capital, quer investir para ter 12,5% dos direitos comerciais e de mídia do Flamengo. É uma proposta de compra do Flamengo, comprar 12,5%. Por outro lado, o Flamengo já negou a proposta, né? Pô, vai pagar 200 milhões de dólares, né? Ou estou falando de reais. Falando de reais, isso não existe. Isso não existe, né? 12,5 do Flamengo, 200 mil. O Flamengo vale 12,5 vale mais de bilhão, cara. 12,5 manda um estádio pra cá, pô. Ele fala aqui, ó, é muito mais do que isso. Hoje, por exemplo, os direitos de imagem e de marca estão crescendo muito. Imagino que representa o direito de usar os dados que temos disponíveis no clube, com mais de 60 milhões de seguidores nas redes. Isso possui um valor enorme e com o tempo valerá ainda mais, né? Então, o Gustavo Oliveira deixando claro que o Flamengo não aceitou a proposta de vender 12,5% do clube por uma bagatela, né? Um valor ridículo. Tá certíssimo, o Flamengo não tem que fazer isso.